Olá, pessoal. Agora eu vou passar um exercício que é para entregar, tá? Esse aqui é um exercício para você fazer e para você entregar. Então vamos lá. Esse exercício está escrito SUSE, não, vai ser no Moodle, para entregar via Moodle. Esse exercício deve ser entregue no Moodle, vale nota. No primeiro exercício, você terá que calcular a data da Páscoa. Você sabe como é que calcula a data da Páscoa? A Páscoa é uma das festas móveis de várias religiões. Sua data varia a cada ano, e no mesmo ano de religião para religião. Por decreto do ano 325, o dia da Páscoa deve ser celebrado no primeiro domingo depois da lua cheia, que segue o equinócio de outono. Então tem o equinócio de outono, 21 de março, e aí você tem que colocar, descobrir qual vai ser a próxima lua cheia, e aí vai ser no próximo domingo. Por isso que ele varia. A Páscoa sempre cai na lua cheia, o primeiro domingo depois da lua cheia. O algoritmo, o algoritmo seguinte é usado para cálculo da data da Páscoa para qualquer ano após 1582. Então existe um algoritmo para se calcular a data da Páscoa. Então, algumas definições. Equinócio: ponto da órbita da Terra em que registra a igual duração do dia e da noite. Epacta: números de dias que deve ser adicionado ao ano lunar para transformá-lo em ano solar. Então, são algumas definições aqui que podem ser utilizadas. Algoritmo: o algoritmo pode até parecer complicado, mas é uma sequência de passos, tá? Se você seguir a sequência de passos, no final você vai ter a data da Páscoa. É mais fácil do que parece, tá? É só uma sequência de passos que já está definida. Você segue a sequência de passos e chega na data da Páscoa. Eu considero um exercício que tem cara de difícil, mas é fácil, tá? Para conseguir calcular a data da Páscoa, você precisa saber qual ano você quer determinar a Páscoa, o número áureo, o século em que o ano se encontra e o epacta. Além disso, são necessárias duas correções para considerar anos bissextos, por exemplo. O ano, que chamaremos de y, deverá ser passado pelo usuário. Os demais parâmetros podem ser calculados da seguinte forma. Então vamos lá. Primeira coisa, o ano, que é y, y de year, ano em inglês, é digitado pelo usuário. E aí começa a fazer as contas. Aí vai ter uma variável chamada g, que é o número áureo. G será o resto da divisão inteira de y por 19 acrescido de uma unidade. É uma continha, tem que fazer. Século, o século é C. C provavelmente de century. C será o quociente da divisão inteira de y por 100 acrescido de 1. Esse é o século. Cálculo das correções x e z. X é o quociente da divisão de 3c por 4 menos 12. É uma conta, você tem que fazer essa conta. Z é o coeficiente da divisão de 8c mais 5 por 25 menos 5. E o epacta E é o resto da divisão inteira de 11g mais 20 mais z menos x por 30. Todas as contas. Você tem que fazer essas contas, tá? Caso o E seja 25 e o G maior que 11, é um caso aqui que ele está testando. C é um if. Se E for igual a 25 e G for maior que 11, ou se E for igual a 24, então você deve somar 1 no E. No seu programa, soma 1, vê essa condição e soma 1. O próximo passo agora é calcular a lua cheia, o domingo e o mês. Cálculo da lua cheia. Seja n igual a 44 menos e. Se n for menor que 21, então faça n receber n mais 30. Cálculo do domingo. O domingo, d, será o coeficiente da divisão inteira de 5y por 4 menos x mais 10. Cálculo do mês. Faça n receber n mais 7 menos o resto da divisão de d mais n por 7. São contas, eu estou passando aqui uma série de contas. Você tem que pegar essas contas e colocar em linguagem C. É só seguir exatamente esses passos.
Então, n recebe n igual a n mais 7 menos o resto da divisão de d mais n por 7. Se n for maior que 31, a Páscoa será no dia n menos 31 de abril. Caso contrário, será no dia n de março. Você tem que seguir esses passos rigorosamente, tá? Você segue esses passos rigorosamente, você vai ter a data da Páscoa. Parece complicado, mas é simples. O algoritmo está pronto. Não estou pedindo para você raciocinar, criar o algoritmo. O algoritmo está pronto. Só que ele não está escrito na linguagem C, está escrito numa linguagem textual. Você precisa pegar esse texto e colocar na linguagem C. Programa. Faça um programa para calcular a data da Páscoa de um ano fornecido pelo usuário. O programa pode supor que o ano fornecido pelo usuário será sempre maior que 1582. Ele deverá apenas imprimir a data da Páscoa de acordo com o seguinte formato: Páscoa, 23 de abril de 2000, por exemplo, se o ano for 2000. Algumas dicas, tá? Algumas dicas aqui para resolver. A seguir, iremos apresentar alguns conceitos que serão úteis durante a solução do exercício. Como você já sabe, a linguagem C utiliza a barra inclinada para a direita para fazer a divisão. Entretanto, quando você precisar o resto da divisão inteira, você deverá utilizar o operador módulo. O módulo é o resto da divisão inteira. Veja o exemplo abaixo. Aqui tem um exemplozinho, tá? Include stdio, coeficiente e resto. O coeficiente é 10 dividido por 3, que dá 3. E o resto é 10 mod 3, que dá 1. Aí manda imprimir. Imprime o 10 dividido por 3 é 3, com o resto 1. Então você pode fazer esse programinha e testar que vai aparecer aqui corretamente. 10 dividido por 3 é 3 com o resto 1. Note que as variáveis estão declaradas do tipo int, por isso nós chamamos de divisão inteira. Continuando aqui algumas dicas para resolver o exercício, o comando if. Em seus programas, você pode querer executar um conjunto de comandos caso uma condição seja satisfeita. Em pseudocódigo seria mais ou menos o seguinte: se uma dada condição, então comando 1, comando 2, comando n, fim do C. Então você tem uma condição, se a condição é verdadeira, você executa um bloco de comandos. Em C, o comando para executar o processamento condicional é o if. Veja o código abaixo. Então aqui tem um exemplo. Tem o main, e aí faz aqui teste e soma. Ele lê o teste. Se o teste for maior do que 10, printf vai escrever na tela se você digitou um número maior que 10. Soma igual a teste mais 10. Printf, essa frase será escrita de qualquer forma. Tá? Então, ele só faz a soma se o teste for maior do que 10. Caso o conteúdo da variável teste seja maior que 10, os comandos que estão entre chaves serão executados, caso contrário, não serão. Quando há apenas um comando relacionado à condição, as chaves não são necessárias. Porque se for apenas um comando, não precisa de chaves. Logo a seguir, você verá um programa onde isso acontece. No entanto, algumas vezes, você pode querer executar um conjunto de comandos caso a condição seja satisfeita e um conjunto de comandos caso a condição não seja satisfeita. Então, é se condição então, se não, aí vem aqui algumas condições. Aí você como é que faz isso na linguagem C? Você tem aqui int n, tá? Digite um número inteiro, ele leu. Se o n for par, o número é par. Se o resto da divisão por 2 é 0, ele é par. Caso contrário, o número é ímpar. Você consegue verificar o if, se a condição é verdadeira, o else se a condição é falsa. Tá? Façam esses programinhas aí no programa de vocês. Aqui é apenas um comando, então não precisou de chaves. E se eu tiver mais de um comando, aí eu preciso colocar chaves aqui no else. Tá? Então tem 2 printf no else, eu tenho que usar chaves. Então aqui são operadores relacionais, a gente já falou deles, mas podem relembrar: maior, menor igual, igual, diferente, né? E você pode testar as condições. Quando você quer testar duas ou mais condições, se todas são verdadeiras, você pode usar o operador e. O operador e são 2 ezinhos comerciais, tá? Então aqui você tem
a leitura de duas variáveis, variável 1 e variável 2, e você testa se a variável 1 é maior do que 10 e a variável 2 é menor do que 5. Tanto a primeira condição quanto a segunda tiveram que ser satisfeitas. Tá? Então você pode testar uma condição e outra. Só entra se as duas forem verdadeiras. Então é a condição E. E o outro operador é o OU, que a gente não viu ainda. Eu vou falar mais sobre o operador OU. Então, a primeira variável maior do que 10 ou a segunda variável menor do que 5. Basta que uma seja verdadeira ou a outra seja verdadeira. Então, basta que uma das duas seja verdadeira para você entrar na condição. Eu vou debater um pouco mais o E e o OU. Tá? Mas basta que uma das duas seja satisfeita. E aqui tem um exercíciozinho. Vou dar um pause e depois eu volto para esse exercício.